Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E eu já quero começar a reflexão te encorajando a ter fé. Tenha fé, não desanima não, tenha fé. A palavra diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não das coisas que se veem. Então você precisa crer naquilo que Deus colocou no seu coração, por mais que as dificuldades, por mais que a situação seja improvável. A fé justamente é isso, é você crer que vai acontecer. Se Deus falou, se Deus prometeu, se está em alinhamento com a vontade de Deus, em sua santidade, vai acontecer. Olha que no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7 vai contar aqui uma história. Essa passagem nos traz grandes lições de fé. Então preste bem atenção. Abre bem os teus ouvidos para compreender o que Deus está falando com você. Enquanto isso, se você não se inscreveu, eu faço um convite. Se inscreve no nosso canal. Seja edificado por essas palavras que todos os dias o Senhor ministra sobre as nossas vidas. Também deixa aqui seu like. Comente aqui, nos comentários, faz um comentário, recebe esta palavra no teu coração e compartilha ela com o máximo de pessoas. Sendo um missionário, vamos semear na vida de outras pessoas, vamos levantar memoriais de justiça espiritual diante do Senhor, para que pessoas possam ser alcançadas e transformadas pelo poder da palavra. Lucas 7 diz assim: quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedir que fosse curar o seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sobre a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos dos oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Meu Deus, queridos, a história desse oficial romano, desse centurião, nos traz uma lição poderosa do que significa a fé e como ter as nossas orações, os nossos pedidos realizados por Deus. Queridos, aquele centurião era um homem, era um comandante, líder de uma centúria, ou seja, ele liderava 100 comandados. Ele era também uma autoridade de grande influência. Aquele centurião tinha poder em mandar, ele sabia bem o que era isso, de executar ordens, de mandar fazer e acontecer. Ele entendia a autoridade, o princípio da autoridade. Porém, ele vai até a Jesus e recebe a palavra de cura. Ele teve fé.
o que chama minha atenção é que tudo isso aqui aconteceu, a oração, a petição dele foi atendida por Jesus primeiro pela humildade, em reconhecer que não é merecedor, em reconhecer que a presença do Senhor era muito mais do que a autoridade dele. Quando a gente faz menção dessa passagem, percebemos que Lucas, ele está relatando aqui desse oficial romano uma fé admirável, ao ponto que Jesus ficou admirado com tamanha fé. Queridos, ele estava com o seu escravo, seu servo, moribundo, ou seja, enfermo, doente, recursos que com certeza ele já havia investido, gastado, e a medicina natural da época não pôde resolver. Logo, ele foi até Jesus, com certeza ele ouviu falar do poder que Jesus tinha. Mas o que chama minha atenção é que ele não era judeu, ele era romano. E aquela época, os judeus viviam sob pressão terrível dos romanos, mas ele era uma pessoa diferente, mesmo sendo romano, mesmo tendo autoridade, mesmo sendo o que ele era diferente. Ele construiu uma sinagoga. Aqui já relata a expressão da vida daquele homem que já tinha no seu coração, porque a Bíblia vai dizer que quando os judeus, os anciões, foram até Jesus, olha como falaram: Jesus, ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga, ou seja, era uma pessoa benevolente, era uma pessoa que amava as coisas de Deus, mesmo que não estava seguindo a tradição, mesmo que ele não fazia parte da religião, ele não era um judeu nato, mas ele admirava, ele mandou construir uma sinagoga, ele fazia o bem. Enquanto os seus amigos, colegas romanos oprimiam o povo, ele era diferente. Então aqui é uma inclinação do coração daquele homem que com certeza fez uma diferença muito grande. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi e mandou pessoas ir até a Jesus, porque ele não se achava digno. Ele usou o poder da fé. A fé aqui descrita é a confiança, é o que está no coração, é o que faz a diferença. Não adianta você ir até a Jesus. Olha que tem muitas pessoas que conhecem o Senhor, olha que tem muitas pessoas que servem a Deus, vai para a igreja e não tem as suas orações, os seus pedidos atendidos, porque muitas das vezes não crê no poder de Jesus Cristo. E sem crer, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aquele homem sendo romano, aquele homem não sendo israelita, pelo contrário, não sendo judeu, ele creu no Filho de Deus, no poder, na autoridade que Jesus tinha, aleluia. A confiança dele falou mais alto. E a fé é isso, é confiança. É você ir até a Jesus sabendo que ele tem poder, sabendo que ele pode, sabendo que não há nada impossível que ele não possa fazer. Por isso aqui eu já aprendo que algumas orações que parecem não ser respondidas são simplesmente circunstâncias nas quais Deus tem amorosamente interferido nossos desejos. Muitas das vezes é isso. Porque, queridos, Deus ele sabe o que pedimos, ele sabe o que é melhor para nós. Ou talvez também o nosso tempo não seja o tempo dele. E precisamos entender, porque Deus tem seus propósitos. Com certeza Deus sabe a forma de agir. Os propósitos de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, são bem maiores que a nossa mente possa compreender. Lembra que Jesus orou ao seu Pai Celestial? Ele falou: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Então você tem fé como esse oficial? Eu quero te perguntar, você tem fé como este oficial romano?
A fé que confia em Deus para fazer o trabalho dele na sua maneira. Precisamos ter essa humildade. Precisamos ter essa confiança. Aquele centurião recebeu o milagre quando ele chegou em casa, o seu amigo, o seu servo, o seu escravo já estava curado, porque ele confiou no Senhor, ele teve fé e deixou Jesus fazer do jeito dele, do modo dele, ele só pediu. Ele só foi até a Jesus. Então faça a mesma coisa. Quando você for até Jesus, coloque seus pedidos em ação. Apresente ao Senhor. Mas vá na humildade, reconhecendo que o tempo é dele, que a vontade é dele na hora certa. E se for agora, ele sabe se é para fazer agora ou não. E depois vai com confiança. Vai com fé. Independe do tamanho da sua fé. Vá com fé. Que eu tenho certeza que o sobrenatural em tua direção vai acontecer. Eu quero que você feche seus olhos e vamos orar. Repita essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a minha lista de pedidos. Eu a entrego a Ti pela fé, confiando em Tua soberania e perfeita vontade, e não em minha habilidade de fazer orações bonitas ou de viver exemplarmente a vida cristã, Pai. Não. Confio a Ti cada um dos meus pedidos e deixo-os aqui no Teu altar, nesse altar da fidelidade, e espero as Tuas respostas, pelas quais sou imensamente grata, oh Jesus. Se estiver em alinhamento com a Tua vontade, em santidade, faça conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, creia que Deus ele vai responder. Creia, tenha fé, que o Senhor vai entrar em ação. Que Deus os abençoe. Fique com Deus.